Imagine o seguinte problema. Para concluir uma tarefa ou estudo, seu chefe ou professor lhe dá 50 referências de livros e artigos para ler. Porém, você só tem no máximo uma semana para concluir não só a leitura, mas também o trabalho em si. É mesmo possível concluir tal tarefa? Ou é esse o tipo de tortura intelectual pela qual superiores tentam ensinar algo? Este tipo de problema parece mais específico de quem é acadêmico ou pesquisador. Mas, na verdade, veremos que ele vai servir para qualquer tipo de aprendizado ou conteúdo. Seja muito bem-vindo ao mundo da eficiência do aprendizado, um dos ramos de estudo da psicologia. Nessa série de vídeos sobre como melhor ler e estudar, vamos explorar métodos cientificamente comprovados de como mais rápida e eficientemente aprender. O problema do início do vídeo não é nada incomum em cursos superiores. Inclusive, em teses de doutorado, citar de 100 a 200 fontes e ler até mesmo mais de 1000 é a norma em muitas especializações. Mas, enfim, simplesmente ir na força bruta pode até ser mesmo o ideal, em termos de aprendizado e perfeccionismo. Mas será que não há mesmo nenhuma estratégia mais inteligente? Para a infelicidade de alguns, o tópico controverso da leitura dinâmica vai ter que ficar para outro vídeo. A estratégia que eu gostaria de recomendar é, na verdade, baseada em duas etapas simples: priorização e o que eu chamo de leitura recursiva. A primeira etapa para tornar este problema em algo manejável é criar uma hierarquia do que se ler primeiro. E, para tal, uma das maneiras mais simples de se simplificar o problema é fazer uso do mesmo algoritmo que o Google utilizava até o começo dos anos 2010. Basicamente, vamos traçar quais são as referências mais citadas e começar por aí. Afinal, é provavelmente o conteúdo na base de tudo, e também o mais influente. Como bônus deste processo, é bem comum que consigamos eliminar o estudo de boa parte do resto, pois é comum que estes reiterem o conteúdo dos artigos base e só adicionem um pouco mais. Curiosamente, esse algoritmo do Google na verdade foi inventado várias vezes ao longo dos últimos séculos, desde os anos 1600, na maioria dos casos para se pesquisar artigos científicos. O que Sergey Brin e Larry Page fizeram foi adaptá-lo à internet, com um empurrãozinho da CIA e da NSA. O que eu chamo de leitura recursiva nada mais é que desconstruir a leitura em uma hierarquia de importância. Coincidente e convenientemente, é exatamente isso que fazem os sumários no início dos livros de não ficção. Através deles, também é possível facilmente visualizar os pontos em comum entre artigos e livros, diminuindo ainda mais o conteúdo a ser estudado. O próximo passo nesta metodologia é inicialmente não ler linearmente, mas sim, novamente, em uma desconstrução hierárquica. Ou seja, ao invés de ir da primeira para a segunda para a terceira página, o que faremos é ler o início de cada capítulo de interesse e depois, se necessário, ler o início de cada subcapítulo, e assim por diante. Daí é que vem o porquê de eu chamar este método de recursivo. O intuito é desenvolver uma visão geral, como se fôssemos um general invasor estudando o mapa da região a ser atacada. Pode parecer estranho inicialmente, em especial para quem está acostumado a ler de maneira sequencial, mas a gente se adapta rapidinho. No final, não é uma mudança de dificuldade, mas sim muito mais de mentalidade. Com o algoritmo de priorização, voltando ao problema inicial, é bem comum filtrar-se para 10% as fontes mais essenciais. Ou seja, de 50 referências, conseguimos ir para 5 somente. Em seguida, com a leitura recursiva, conseguimos provavelmente também reduzir para ao redor de 20 a 40% o que ler. Claro, tudo isso dependendo da intimidade inicial com o conteúdo. Desta maneira, vamos para 1 a 2 livros a serem lidos no total, pelo menos como essenciais. Algo que, com leitura intensa, dá para ser feito em 3 a 5 dias. É importante ressaltar que este algoritmo de priorização e desconstrução do grosso para o detalhado serve não só para conteúdo escrito, mas para qualquer tipo, especialmente a leitura recursiva, que nada mais é que uma desconstrução hierárquica. Por exemplo, quer aprender a driblar? Que tal começar categorizando quais dribles existem? Depois podemos partir para quando utilizar cada um. E, em seguida, aprender qual seria a execução de cada um. Não precisa ser necessariamente nesta ordem, mas só de se estabelecer uma hierarquia já fica muito mais fácil de se visualizar o todo e como tudo se conecta.
Infelizmente, isto é bem o contrário do que se faz em escolas, em que se tem a tendência de partir dos detalhes, na verdade. Para mim, é como cair de paraquedas no meio da floresta. E não só isso, a marca de um sábio ou de alguém muito proficiente é não somente saber as coisas detalhada e isoladamente, mas sim como tudo se conecta e o que escolher. Ufa, acho que é isso. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Mas o que você achou? Discorda do raciocínio? Concorda, mas acha que faltou algo? Deixe seu comentário. Se você gostou, não se esqueça de deixar uma curtida. E, se não gostou, não tem problema. Deixe um comentário e aperte enfaticamente 2 vezes o botão de discutir. Ah, e qual tópico você gostaria de ver num próximo vídeo? Enquanto o próximo vídeo não sai, eu fiz um sobre como quando você nasceu em relação ao ano distorce completamente a meritocracia. Dá uma olhada e me diz o que você acha. Até lá. Fui!